Bom dia, gente querida. Hoje eu quero orar com vocês. Eu não sei se você tem reparado, mas nós estamos vivendo condições muito parecidas com aquilo que a Bíblia diz que aconteceria nos últimos dias. Esta pandemia, esta circunstância do corona é algo que escapou da mão dos homens e não está atingindo somente as nações subdesenvolvidas, como o Brasil, mas o mundo inteiro. As pessoas estão desesperadas, não conhecem a solução, e tudo o que está acontecendo, irmãos, a Bíblia profetizou. Eu creio, que virá um tempo sobre a terra, um tempo muito difícil. E a Bíblia está dizendo claramente, Eu vou ler para vocês, 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 2, diz assim: muitos seguirão as suas práticas libertinas, está falando dos falsos mestres, E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Ou seja, libertinagem é imoralidade desenfreada, e hoje nós estamos vendo que uma propagação, um apoio, uma tentativa por parte dos meios de comunicação de realmente levantar a bandeira da libertinagem, a quebra de todos os padrões morais e espirituais. E a Bíblia diz, Ora, se Deus não poupou, versículo 4, os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, ou seja, anjos quando pecaram, quando se rebelaram, foram precipitados no inferno, Os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé. Agora ele usa uma segunda figura, que é o dilúvio, Pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Então Deus aqui está dando 3 exemplos de como ele lidou com um mundo que passou dos limites na libertinagem, na rebelião. Ele usa os anjos, ele usa o tempo de Noé com o dilúvio, e usa também o tempo de Ló com Sodoma e Gomorra, Mas ele diz assim: e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Quer dizer, a Bíblia está dizendo que Deus libertou Ló simplesmente porque ele ficava triste, que ele ficava angustiado de ver aquilo acontecendo no seu tempo, Ele diz, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa. E eu quero dizer para você, querido, se você é um cristão, é uma pessoa que ama a Deus e tem ficado triste por conta de tudo que você está vendo, Deus está olhando o seu coração, viu? E a Bíblia continua dizendo, e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa a cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor, olha que versículo lindo, 9, é porque o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos e reservar sobre castigos injustos para o dia do juízo. Aqui eu vejo uma evidência do padrão de Deus, que quando Deus manda o juízo, ele livra os justos, ele livra aqueles que estão se separando, do pecado. Então, ele diz que o Senhor sabe fazer isso. Ele fez na época de Noé, livrando Noé, ele fez na época de Ló, livrando Ló, e eu creio que ele fará nesta época, quando vier o arrebatamento da igreja, gente. Aí ele diz assim: porque o Senhor sabe livrar da tentação, da provação os piedosos e reservar sobre castigos injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. A gente está vendo, gente, o que nós estamos vivendo hoje é isso. Pessoas menosprezando autoridades. Qualquer autoridade, autoridades espirituais são vilipendiadas, autoridades governamentais são, xingadas na internet.
atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Gente, vocês têm dúvida de que o Pedro está falando desse tempo que nós estamos vivendo? Aí ele diz assim: como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Ou seja, aquilo que eles vivem, o modo de vida deles, será para eles ruína, gente. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Ou seja, essas pessoas que você enxerga e você acha que elas não pagam pelo mal que estão cometendo, a Bíblia diz que elas vão pagar sim. Considerando com prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Quer dizer, está no meio do povo, né? São pessoas que não têm receio, não têm medo, já não têm mais nenhum pudor, né? Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho. Gente, está falando aqui de crentes que se apartaram, que apostataram, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mundo animal de carga falando com a voz humana, refreou a insensatez do profeta. Aqui Deus está dizendo assim, que até os animais têm mais sabedoria do que estas pessoas. E, gente, Pedro vai falando sobre isso, sobre o tempo, os últimos tempos, e quais as características desse tempo. São exatamente as características do tempo que nós vivemos. E no capítulo 3, antes de orar, gente, eu quero ler com você, quando ele diz assim, tendo em conta, o versículo 3, tá? 2 Pedro 3:3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Quer dizer, Jesus vai voltar coisa nenhuma. Onde é que está a promessa da vinda? Porque desde que os pais morreram, dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. O que Pedro está dizendo? Que essas pessoas percebem que Jesus está tardando, né? Está demorando para vir e começam a zombar, a escarnecer. Você já deve ter tido alguém que riu de você porque você crê que Jesus vai voltar. Os últimos dias serão marcados por pessoas que vão dar risada daqueles que creem e esperam a volta de Jesus. Então, gente, agora a minha palavra e a minha oração, nós vamos orar juntos aqui. Eu quero dizer para você, nós somos salvos pela graça, meus irmãos. Nós não temos que merecer a salvação, mas uma vez que nós somos salvos, o Espírito Santo habita dentro de nós. E quando o Espírito Santo habita dentro de nós, quando nós cometemos pecados, e nós somos pecadores, nós ficamos tristes. Muita gente me pergunta, pastor, eu pequei, eu estou com medo de perder a salvação. Eu quero te dizer que se você tem esse temor ainda, é porque o Espírito Santo está dentro de você. Mas nós precisamos entender que nós estamos vivendo dias difíceis. Então esta oração é a oração dos últimos dias e eu quero fazer uma oração com vocês de arrependimento, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, pedindo a Deus que Deus ilumine os nossos olhos, que nós enxerguemos o que está acontecendo ao nosso redor e que a gente possa elevar os nossos olhos para os céus e clamar a Deus pela vinda do seu Filho Jesus. E também devemos nos santificar e nos preparar para a vinda dele, porque Jesus, quando vier, ele vai levar uma igreja santificada. Ele não vai levar uma pessoa que se diz crente, mas que vive exatamente como esses ímpios, entregando a sua vida para os pecados, para a licenciosidade e, sobretudo, não estando nem aí com a palavra de Deus. Então vamos orar. Senhor Deus, em primeiro lugar, Senhor, eu quero orar junto com os meus irmãos
e queremos, ó Deus, nos aproximar de Ti, pedir perdão, Senhor, pedir perdão porque vivemos numa sociedade que está se entregando ao pecado, que está cada vez mais, ó Deus, parecida com a sociedade do tempo da Tua volta, Senhor, da Tua vinda. E, Senhor, eu quero Te pedir perdão, ó Deus, porque muitas vezes dentro da própria igreja, Senhor, as pessoas estão, ó Deus, atraindo, Senhor, todos os pecados, toda a licenciosidade, a imoralidade, Senhor, dentro da igreja, Senhor, a igreja acolhendo, Senhor, confundindo a Tua graça, Senhor, com a Tua justiça, porque o Senhor é um Deus de graça, Deus, mas também é um Deus de justiça. Senhor, então eu te peço, Senhor, tem misericórdia, Espírito Santo, fala conosco, dá um espírito de temor ao Senhor, temor à Tua palavra, Senhor, quando nós pecamos, ó Deus, que o Teu Espírito fale conosco, Senhor, que nós possamos ter um arrependimento genuíno, meu Deus. Eu te peço agora, Espírito Santo, nós estamos orando juntos, Senhor, nós jamais poderemos merecer a salvação, Senhor, eu sei que nós jamais seremos salvos porque merecemos a salvação, Pai, mas o Senhor olhou para o coração de Davi, viu arrependimento em Davi, por isso o Senhor amou o coração dele, mas o Senhor rejeitou a Saul, porque ele, Senhor, ao invés de se arrepender, ele justificava os seus pecados, relativizava, Senhor, ele não estava preocupado com a Tua vontade, mas, ó Deus, com a sua reputação. Então nós estamos aqui rasgando os nossos corações e dizendo, Senhor, prepara a Tua igreja, Senhor, derrama um avivamento, Senhor, que vem primeiro com um espírito de temor, ó Deus, e de arrependimento e de santificação. Senhor, eu te peço que não haja adultério no meio das famílias e dos casamentos, que não haja fornicação no meio dos jovens, que não haja rebelião, ó Deus, que haja temor, que haja, Senhor, que cada versículo da palavra que a gente leia, que a gente tenha temor e o desejo, Senhor, de absorver esta palavra, sabendo que é a palavra de Deus, que é o conselho de Deus. Senhor, eu quero te pedir que haja no nosso coração o mesmo sentimento que havia, Senhor, no coração de Noé, quando ele pregou, Senhor, durante todos aqueles anos em que ele construiu a arca, pregou a graça e a salvação, ó Pai, mas as pessoas rejeitaram. Que haja o mesmo sentimento que houve no coração de Ló, ó Deus, que ficava angustiado de ver o que estava acontecendo ao seu redor. Eu te peço, Senhor, que venha sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, esse espírito de temor, esse espírito de arrependimento, porque, Senhor, toda vez que o Senhor vem, o Senhor espera que o seu povo mude de mentalidade, mude de visão. Pai, João Batista clamava: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Senhor, eu estou agora como um João Batista, também dizendo para o teu povo, para a tua igreja: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, eu te peço que haja, Senhor, no coração de cada um de nós, a começar por mim, Senhor, o desejo, como crianças recém-nascidas desejam um verdadeiro alimento espiritual, Senhor, que haja um desejo genuíno no nosso coração, ó Pai, de buscar a Tua palavra e considerá-la como lei, como a Tua vontade, Senhor, como a verdade. Tira de nós, ó Deus, toda rebeldia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Nós oramos, Pai. Espírito Santo, ouve a oração, ouve o clamor do Teu povo, Senhor. Senhor, tem pastores orando, igrejas orando no Brasil inteiro. Então nós te pedimos, tem misericórdia. O Senhor diz aqui na Tua palavra que o Senhor sabe proteger aqueles que andam de acordo com a Tua palavra. Então protege-nos, Senhor, protege-nos debaixo do sangue do Cordeiro, protege-nos debaixo do selo do Espírito Santo, protege-nos na verdade, Senhor. Abre os nossos olhos, que nós enxerguemos a verdade. Oh meu Deus, em nome de Jesus, tira a venda dos olhos do Teu povo, para que enxergue, Senhor, o que está acontecendo, e que a Tua igreja, Senhor, esteja se preparando, Pai. Jesus disse que nos dias da sua vinda, o povo não estaria nem aí, seria como nos dias de Noé, no dia de Ló, casariam, se dariam em casamento e não se preparavam
preocupariam, Senhor, e de repente veio o dilúvio, e nós sabemos que a tua vinda pegará muita gente de surpresa, Pai, mas que esta palavra, junto com a oração dos meus irmãos que estão orando comigo agora, Senhor, ela possa chegar nos quatro cantos da terra, Senhor, e gerar o arrependimento necessário, Pai, para que a igreja esteja preparada para a tua vinda. Perdoa-nos, ó Deus, a letargia, perdoa-nos, ó Deus, quando estamos correndo atrás somente daquilo que é perecível, daquilo que não é eterno, Senhor. Ó Pai, eu oro, Senhor, e te agradeço pela oportunidade que o Senhor me dá de compartilhar com meus irmãos esta palavra, e te peço, Senhor, que haja eco no coração deles, para a honra e glória do teu nome em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, Deus abençoe a todos vocês. Esta é uma palavra de grande alerta. Eu quero pedir a todos vocês, compartilhem esta palavra, para que ela chegue, para que a igreja abra os olhos e acorde do seu sono letárgico, e acorde do seu sono, sabe, de estar adormecido em tranquilidade em tempos tão difíceis. É tempo de preparação, é tempo de olharmos para dentro de nós, e é tempo de arrependimento. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.